Programa Atividade, chegando para mais uma edição, nesta quarta-feira, 24 de julho de 2019. Como acontece há 26 anos, sempre ao vivo, nesse horário, mais uma edição do nosso Programa Atividade. Nesta ocasião, nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, nós estamos nos principais municípios do estado gaúcho, pela NET, uma imagem maravilhosa, um áudio espetacular, né? Então, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul. Estamos lá em Caxias, Pelotas, Bento Gonçalves, Santa Maria, Uruguaiana, etc. e tal. Toda a região metropolitana, a capital dos gaúchos, né? Com RDC TV pela NET. 524 e 24 é o nosso canal. Estamos também pelas plataformas digitais pelo mundo afora. Nós recebemos contatos aí do Canadá, da China, né, dos nossos irmãos conterrâneos, muitos gaúchos aqui, né, da América do Norte, da Europa, sempre em contato conosco aqui pelas plataformas digitais. Nós estamos ao vivo no YouTube, em RDC TV Digital, estamos no Facebook e no Instagram. Nós vamos adiante falando em esporte, em futebol. Hoje nós temos Copa Libertadores da América, nós temos exatamente Nacional e Internacional em Montevidéu. Uma partida que, segundo os analistas esportivos de Montevidéu, dizem que a equipe uruguaia está dando muito mais atenção ao campeonato uruguaio, em função do Peñarol, que pode fazer um campeonato que eles talvez nunca busquem, mas que então não estão dando muita atenção à Libertadores da América. Olha, minha gente, eu digo que isso é a famosa conversa para boi dormir, porque quem é que está numa Libertadores e vai jogar brincando? É evidente que a equipe do Nacional vai jogar o que pode para vencer o Internacional, trazer um empate para Porto Alegre para a próxima partida. Então essa história de dizer que eles estão focando muito mais o campeonato uruguaio do que a Copa Libertadores da América é difícil. Todas as equipes buscam, né, de todas as formas, ingressarem numa Libertadores da América, então o Nacional está e não quer? Não é verdade. O que é que tu me dizes, Antônio Augusto Maier dos Santos? Pois olha, surpresa, não sabia que o Inter jogava hoje. Fiquei sabendo agora aqui no Atividade. Eu não presto atenção em tudo que, né? Não presto atenção neles. O José Silva, vejo que essa conversa aí do treinador deles, do Nacional, essa conversa não cola mais. Não existe disputar uma competição que nem a Libertadores, buscando apenas e tão somente passeio. Não faz sentido, né? Evidentemente que eles vão jogar duro contra o Internacional. O Internacional vai para lá ciente de que vai encontrar um adversário determinado, porque o Uruguai tem uma tradição de disputar Copas Libertadores da América e de seus clubes vencerem nada. Então, na verdade, não faz muito sentido esse discurso aí de treinador adversário. E vejo que o Internacional, ele, tal e qual como o Grêmio, divide forças, não é? Porque tem a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, são dois torneios aí atrativos, seja em matéria de patrocínio, de negócios futuros e tal. Então, hoje joga o Internacional, amanhã joga o Grêmio e o Libertad. Queria aproveitar aqui, José Silva, já que o espaço é de esporte, e mandar um fraterno abraço, mas um verdadeiro abraço. Fiquei muito feliz em saber que o professor Joel Rodrigues, que é professor na CADEF, na Associação Canoense dos Deficientes Físicos, que assiste esse programa aqui desde os outros prefixos. Então, fiquei muito feliz. Maravilha. Ele, professor de tênis também, muito amigo do João Pedro, meu filho, que joga tênis. E o professor Joel, então, assiste o Atividade, uma figura humana de primeira grandeza, um professor na acepção da palavra, um homem gentil, educado, e que assiste o nosso programa aqui diariamente, José Silva. O meu abraço ao professor Joel. Perfeito. Muito bem, fala, Govinatsky. Pois é, brincar um pouquinho com o Antônio Augusto Silva. Eu também fiquei sabendo que amanhã vai ter um joguinho aqui em Porto Alegre, né? Não sabia, fiquei sabendo. Não, é só para o Antônio Augusto Silva, não fica bravo comigo. Está dando o troco para ele, está dando os trocos. Mas certo. Eu queria dizer o seguinte, Silva. Não, realmente, isso é conversa. O Nacional é um grande time, jamais iria colocar a Libertadores da América em segundo plano. Eles estão até preocupadíssimos. Eu nem sei se o goleiro vai jogar, porque o goleiro deles é um grande goleiro. Eles estavam preocupados com uma situação de lesão, parece, no lombar do goleiro lá, do goleiro do Nacional. O Internacional, é claro que está super preocupado, está levando muito a sério essa partida. O Alessandro vai começar jogando. O nosso plantel, a gente sabe que é um plantel que não tem grandes alternativas, né? Tem bons jogadores, mas não tem grandes alternativas. Então é um jogo realmente duro. Vamos lá, vamos torcer pelo nosso time. Perfeito. Fábio Milman dá aí
Vamos mandar aqui direto um abraço para o Fábio Milman, né, que está lá comandando a nossa EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, com maestria. Né? Hoje está havendo uma empatia da comunidade porto-alegrense com a EPTC, com os agentes, os azuizinhos. É um negócio bonito. Isso é que nós procuramos, né? Trazer a identidade do órgão público, né? Esse que é fiscalizador dos abusos no trânsito, que ele fiscaliza a segurança da vida, né? E aí ele tem que se notificar, e exatamente isso aí é que antes tinha um distúrbio entre comunidade e agentes de trânsito, leia-se EPTC, que isso está se apagando, né? Em função de um novo tempo, um novo comportamento da própria EPTC. Os cumprimentos lá ao Fábio, né? Porque realmente isso é importante para a cidade e para a comunidade e para a própria instituição. Fábio Bervang, grande figura, grande amigo. Bom, vamos adiante. Temos aqui a diretora-presidente da Companhia Carris Porto Alegrense. Vamos ver qual é o seu lado clubístico, né? Porque hoje temos essa Copa Libertadores com o jogo do Internacional lá em Montevidéu. Eu não sei se eu vou lhe deixar feliz ou vou lhe deixar triste, mas eu sou colorada. Mas eu sou bem colorada. Eu sou um gremista diplomático. Eu respeito. Tá bom. Eu respeito. Na verdade, pelo que eu vi, é para dar equilíbrio aqui na mesa. Exatamente, né? exatamente. Nós estamos com dois gremistas e dois colorados. Mas nem sempre é assim, viu? Mas isso nós temos que buscar, né, equivalência aí, né? Exatamente. Mas eu acho que o Internacional hoje tem uma possibilidade grande, né, pelo volume que vem apresentando de futebol, de trazer um resultado, no mínimo, de um empate lá de Montevidéu. Eu acredito que sim. Né? Eu acho que a equipe do Nacional não é, assim, uma excelência, e se o Internacional, que é o que ele quer, trazer um resultado de lá, nem que seja um empate com gols, então vem com um resultado muito bom para depois decidir aqui no Beira-Rio. Muito bem. Então tá, de futebol está mais ou menos bom, né? Depois amanhã temos o Grêmio, então, com o Libertad, na Arena, outra partida complexa e difícil para o Grêmio Porto Alegrense, porque também nada é fácil em termos de Libertadores da América, né? Tem mais Copa do Brasil aí, tem Campeonato Brasileiro, né, para as duas equipes, para a dupla Grenal, então está com um trabalho desgastante para os seus atletas, pelo volume de jogos nos 3 certames. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar da maior grife hoteleira do Brasil, e quiçá uma das maiores do mundo, né, que rivaliza com o Ritz, lá de Paris. Eu estou falando do Copacabana Palace. É um negócio fantástico. Maior grife hoteleira, famoso no mundo todo, o mais charmoso e nobre do Brasil. Ali na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, um dos lugares que Deus pincelou com atenção máxima, né? Que é um dos lugares mais lindos do mundo, é o Rio de Janeiro, leia-se especialmente a Copacabana, a praia de Copacabana, onde está sediado o Copacabana Palace. Ele realiza seus sonhos de hospedar no Copacabana Palace. Carnaval, né? O Réveillon, todas as estações do ano. Momentos inesquecíveis no Copacabana Palace, né? Tem o Cipriani, tem a comida mediterrânea, tem o Pérgola, olha aqui, aquela piscina invejável, tudo de bom, né? É no Copacabana, onde as maiores autoridades do mundo, né? Personalidades do mundo desfilaram pelo Copacabana Palace. Do país, do exterior, e tudo de bom. Eu digo que Copacabana Palace rivaliza exatamente com o Ritz em Paris. Vamos adiante ainda falando de American Airlines. American Airlines, que você sabe, é a maior companhia aérea do planeta. Sede nos Estados Unidos, em Dallas, a American Airlines hoje tem uma frota novíssima de aviões. Oxalá nós consigamos aí, que a Fraport consiga estender a pista do Salgado Filho, que nós traremos os voos da American Airlines diretamente de Porto Alegre para Miami. O nosso ingresso primeiro, né, do Brasil pela American Airlines é Miami. Então, vamos aí rezar para que isso aconteça, né, que a Fraport consiga a extensão, né, tirando lá, removendo o pessoal da Vila Nazaré, tudo numa boa, né, com muita justiça, né, e que a gente consiga estender essa pista para que também a nossa produção não vá viajar somente por rodas, pelo pneu, porque daí vai por um cargueiro, né, vai por via aérea. Hoje, toda a nossa produção aqui industrial, né, o que desce lá por Rio Grande, transita sempre pelas rodas, pelos caminhões, porque nós não temos via férrea, não temos a fluvial e estamos dependendo aí dos cargueiros. E aí nós não temos pista para que eles
manobrem nessa pista aqui do Aeroporto Salgado Filho em aterrissagem e decolagem. Isso tudo vai acontecer, se Deus quiser, é uma promessa da American Airlines. Então tá, vamos adiante ainda, dizendo que nós vamos falar aqui rapidamente de quem dá a Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é centenária, tem sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, Praça Otávio Rocha 65, o telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com. Eu digo sempre para os chefes de família, se você não tem um plano de previdência complementar, está equivocado, porque na hora da falta da vaga do trabalho, uma enfermidade, o seio familiar lá é que vai sofrer a penalidade, se você não tiver um plano de previdência complementar, e aí é que surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Falando em vidro, vamos falar em Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Nós temos lá, ela é líder no segmento vidreiro, absolutamente, e o que há de mais moderno e melhor em vidros para a construção civil, você encontra na Vidrobox Blindex, tais como vidros lisos impressos, envidraçamento de fachadas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, boxes para banheiros com película de segurança, divisórias de vidro temperado, tudo de bom, Vidrobox Blindex. O telefone é o 3302-4343 e o site é vidrobox.com. Muito bem, vamos adiante aqui com o nosso programa Atividade. Hoje temos uma visita muito importante aqui conosco, que é Ellen Machado. Ellen Machado, que é diretora-presidente da Companhia Carris Porto Alegrense, que está aqui, então, participando do nosso programa, a convidada foi e atendeu o nosso convite, e nós vamos, evidentemente, a comunidade porto-alegrense que sintoniza, o Estado sintoniza aqui o nosso programa, além fronteiras, né, porque pelas plataformas nós estamos lá na China, por exemplo, estamos lá no Canadá, estamos na América do Norte, Estados Unidos, estamos na Europa, estamos no Mercosul, estamos em todo o continente verde e amarelo chamado Brasil. Assim funciona a nossa RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui. Então, vamos saber um pouquinho da histórica, né, que tem uma identidade com todos nós, a Companhia Carris Porto Alegrense, desde os tempos dos bondes, né, que era atividade elétrica, e tanto um transporte seguro, à época, evidentemente, né. Depois, com a evolução, com a modernidade, tivemos aí o trolleybus, né, que era o ônibus elétrico e tal, e depois a frota de ônibus da Companhia Carris Porto Alegrense. Mas temos uma identidade íntima, estreita, né, afetiva, até com essa autarquia da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Uma satisfação muito grande recebê-la. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, telespectadores. Então, nós gostaríamos de saber um pouquinho da história. A senhora assumiu a Companhia Carris Porto Alegrense em 2017. Isso, foi Muito em fevereiro bem. de 2017. A gente sabe, por todo o noticiário, né, por tudo, que a Companhia Carris Porto Alegrense vinha enfrentando muitas dificuldades, falando-se em privatização, uma série de situações, não vamos entrar no mérito aqui se era falta de gestão absolutamente legal, se foi o período, se a empresa, a instituição fraquejou, os tempos mudaram, a concorrência com outras empresas de ônibus, enfim, se fala que a Carris tem o famoso filé das linhas, né? Não sei se isso se traduz em verdade absoluta, mas a gente aí no dia a dia fala, a Carris tem as melhores linhas, tal, papá. Não sei. Sei que a Carris tem uma identidade com a comunidade porto-alegrense, né? Porque o que viajam de porto-alegrense durante o dia nos ônibus da Carris é uma coisa fantástica. São milhares de pessoas que utilizam os ônibus da Carris, por exemplo. Eu pergunto o seguinte, qual foi o principal desafio quando a senhora assumiu a presidência da Companhia Carris Porto Alegrense? Naquele momento ela estava numa situação, qual é que foi o seu desafio? Sentou à mesa, viu, fez o raio-x da situação da instituição e disse, vamos arremangar mangas e vamos trabalhar. Bom, o maior desafio que eu enfrentei quando cheguei na empresa foi certamente a questão de adequar a estrutura da empresa, né? Eu cheguei em fevereiro de 2017, né? Nós estávamos chegando numa empresa que estava num processo de descrédito total com a população de Porto Alegre, e o nosso maior desafio era poder enxergar para uma empresa que parecia sem nenhuma solução, alguma alternativa para poder pensar melhor, né? Porque quando a gente vive uma situação em que tu não está numa situação caótica, para que você possa ter uma previsibilidade do que fazer, é muito difícil tu estruturar
os planos e as decisões. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos, né, a partir de um projeto que tem na prefeitura, foi a profissionalização da nossa estrutura, né, através de busca de profissionais de mercado para estruturar toda a equipe da Carris, a equipe de liderança que está ligada lá. E depois dali começamos a fazer um diagnóstico muito profundo sobre a situação da empresa. Por certo, todos esses fatores que tu trouxestes, né, José, sim, eles estão muito linkados com tudo que veio acontecendo ao longo dos anos na Carris. A Carris é uma empresa de 147 anos, ela hoje transporta 155 mil passageiros por dia, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia. Hoje a gente roda praticamente uma volta e meia na Terra todos os dias. É o que faz incrível, a nossa operação. A gente não tem essa noção, né? O Porto Alegrense não sabe esse trabalho. Que faz a Carris. Nós rodamos 55 mil quilômetros por dia. Né? Esse é todo o processo da operação. Fechamos o faturamento no ano passado de 164 milhões. Então, para vocês terem uma noção assim, da magnitude do tamanho da estrutura da empresa. Quando nós chegamos, a empresa já tinha acumulado 233 milhões de déficit. Né? Isso em 2017, quando nós assumimos. No ano passado, nós fechamos 289 milhões de déficit. Então, todo esse diagnóstico que ele foi feito, ele abrangeu toda a estrutura da empresa, desde a parte de gestão de pessoas, a parte de melhoramento dentro da parte operacional, reavaliar a questão da qualidade, mas principalmente a questão financeira. E dentro da questão financeira foi um dos marcos que nós desenvolvemos, que foi a implantação do primeiro plano orçamentário da Carris, né? Quando nós chegamos, eu sempre coloco uma situação inusitada que eu vivi dentro da minha carreira, que foi falar para o gerente que ainda estava lá, que já vinha da antiga administração, eu pedi que ele me passasse um orçamento e ele não entendeu que eu estava falando de um orçamento financeiro. Ele achou que eu estivesse falando de um orçamento de aquisição de uma peça ou de um determinado equipamento. Sim. Aquilo ali me chocou muito, porque a pessoa que cuida de uma empresa que está com 74 milhões de déficit, que foi o que ela fechou em 2016, não saber o que era a projeção de cenário financeiro para a empresa, isso demonstrava a dificuldade que a empresa estava enfrentando no seu processo de gestão. Então, ali a gente fez o primeiro grande projeto, que foi a implantação desse plano orçamentário, onde a gente conseguiu projetar a situação financeira não só para o ano de 2017, como também para o ano de 2018. E nós fizemos toda uma estrutura de gestão em cima desse plano para que a gente pudesse, então, começar a enxergar melhores condições dentro da empresa. Além disso, nós tivemos uma série de adequações estruturais, como estruturas básicas de revisão, desde a parte de portaria até a parte de controles internos, onde, por exemplo, qualquer pessoa acabava pedindo os pagamentos, né? Nós começamos a segregar as áreas que poderiam pedir pagamento, automatizamos o processo de pagamento. E, de imediato, um dos pontos que foi o mais chocante que a gente pegou, que isso, inclusive, no ano passado foi muito noticiado, foi o desvio de R$ 1.700.000 em processos, indenização de processos judiciais que eram criados de forma fictícia. Né? Isso demonstrava, então, toda a necessidade que se tinha de encontrar soluções para profissionalização e para a implantação de metodologias de gestão que pudesse trazer alguns controles mais eficazes para a organização. Perfeito. Antônio Augusto. José Silva, Porto Alegre tem na Carris, de todas as capitais, um fato histórico. É uma empresa que ultrapassou mais de um século de vida. Rara é a empresa numa capital de estado aqui no Brasil consegue ter uma história como a Carris tem. Os primeiros bondes aqui em Porto Alegre eram puxados a boi. O fim da linha era ali, em frente onde hoje é a igreja do Menino Deus, na confluência da José de Alencar com a Getúlio Vargas. Posteriormente, no governo do primeiro prefeito republicano, Felicíssimo Azevedo, a Carris passou a ter bonde puxado elétrico, sob carga elétrica. Posteriormente, no governo do prefeito Intendente Azevedo, ele implementou então o início das linhas que delimitaram os percursos. E posteriormente, José Silva, no governo
de um dos melhores prefeitos de Porto Alegre, que foi Loureiro da Silva, a Carris teve um incremento financeiro, ela passou por uma crise muito grande nos anos 30, e no governo do melhor prefeito que Porto Alegre teve, chamado Guilherme Socias Vilela, o melhor prefeito que essa capital teve, houve o incremento derradeiro da Carris com o aperfeiçoamento das linhas T's. Então, é um itinerário que nenhuma capital hoje consegue reviver, salvo Fortaleza, que tem um histórico lá de manutenção das suas linhas, Salvador, não é? Então, Porto Alegre tem uma história com essa empresa. Então, diante disso, senhora presidente, eu lhe indago, sob ponto de vista prático, em que pé se encontra a Carris? Ela tem um debate de privatização ou esse assunto é acabado? Na verdade, o que acontece é assim, a Carris, né, até trazendo a correção com relação à questão da rentabilidade das linhas, hoje a Carris é a que tem o melhor índice de passageiros transportados. Então, ela tem o desempenho das suas linhas transversais, que foram criadas em 73, né? Agora eu não me recordo bem se 73 ou 76. Hoje demonstra e comprova que essas linhas, elas são linhas realmente que têm uma estatística e resultados de rentabilidade significativos, né? Porque lá na verdade, naquela época foram pioneiros quem pensou, né, pensar o transporte, a mobilidade da cidade nos extremos dos pontos. Normalmente as cidades, elas pensam em crescer sempre no centro, né? E nessa época já se pensava em crescer a cidade em movimentos transversais. O que acontece com a Carris hoje? No ano passado nós fechamos então ainda com um déficit de 19 milhões, que foi 55 milhões de redução em relação ao ano de 2016, mas ainda é um déficit. Qual que é a ação que está sendo feita e a ação do governo? Fazer uma avaliação técnica com relação ao negócio e com relação à empresa. Essa avaliação técnica ela vai ser feita por uma consultoria que já está em fase de formalização, né? O processo de licitação aconteceu, se não me engano, no mês passado. Nesse mês deve estar tendo os trâmites então de legalização e a ideia é até que o ano que vem, acredito que no início do ano, já se tenha então uma análise efetivamente técnica por uma empresa que tem uma competência e uma capacitação específica para fazer esses valuation, poder então definir qual que seria o futuro da organização. Até lá, qual que é a nossa missão? Tirar o peso da Carris da prefeitura no sentido de ter que a prefeitura escolher entre usar os seus recursos para outras ações sociais e colocar dentro da Carris. Eu sempre digo, você tirar 55 milhões nos dias de hoje de dentro de uma estrutura sem conseguir aumentar a receita é algo muito significativo. Porque 55 milhões é um resultado praticamente, foi o déficit do ano de 2015 inteiro da empresa, né? Então, em 2 anos a gente fazer um trabalho dessa magnitude, conseguindo reduzir 55 milhões sem ter aumento de receita num país que não cresce, é verdade. É praticamente... é uma odisseia. É uma odisseia. Então, verdade. foram 2 anos de muito trabalho e certamente nesse ano e o nosso ano que vem vai ser um ano que vai exigir muito, mas eu acho que a grande missão que a gente tem que ter aqui é pensar o seguinte: se ela é uma empresa que está dentro de um ambiente economicamente ativo, um ambiente competitivo, ela precisa ser uma empresa que precisa se pagar. Até para poder investir. Evidentemente. Exatamente. Até para que ela possa fazer investimentos. A Carris, desde 2014, não consegue comprar frota nova, porque ela não tem dinheiro, ela não tem sobra de caixa. Praticamente os recursos que ela recebeu foi para poder pagar a sua operação. Isso a manutenção também se torna cara. Né? Um ponto muito importante. A Carris, até 2017, ela não pagava nem para colocar os seus ônibus na rua. Então, vamos imaginar assim, qualquer um de nós que tenha negócio ou que conheça alguém que tenha negócio, imagina que você tem uma operação que tem que funcionar. Para te botar o motorista e o cobrador, nós perdíamos dinheiro. Só para colocar esses custos, que são custos diretos na operação. Já no ano passado, nós conseguimos fechar com 11 milhões de lucro bruto. Então, ufa, pelo menos conseguimos fazer... Saiu do vermelho. Saiu do vermelho. E nesse ano, a gente já está com um lucro bruto, isso é número do mês de maio, de 5 milhões de lucro bruto. Então, isso mostra que existe um potencial dentro desse negócio, mesmo com todas as adversidades e as dificuldades que a gente vive hoje. A gente sabe que
nós temos muitos players dentro desse mercado, quer dizer, nós temos multimodais, nós temos o patinete, nós competimos com a bicicleta, nós competimos, e essa é a realidade não daqui de Porto Alegre, isso acho que é importante a gente trazer, é uma realidade mundial que por muito tempo talvez tenha acontecido uma falha estratégica de não ter olhado isso no momento adequado, mas que agora a gente está olhando isso com um cuidado bem significativo. Implantação de novas tecnologias, a gente está num processo aí de finalização da implantação de GPS na frota, isso também vai trazer... Extremamente importante, dá um benefício. É um benefício para o cidadão, é uma forma de nós podermos melhorar o serviço para quem tanto precisa. Temos que ter assim, bastante consciência que os aplicativos eles surgiram, foram ofensivos no sentido de tirar passageiro do sistema, principalmente aquele de curta distância, né, que é o que subsidia a passagem do passageiro de longa distância, que é o que mais precisa, o que menos tem condições, muitas vezes, de pagar até uma passagem de ônibus, né? Mas eu acho que não tem jeito, a gente precisa pensar, porque o transporte público, eu não consigo imaginar uma cidade crescendo sem o transporte público eficiente. Não eficiente. Tem como. Esse eu acho que é uma grande busca que nós temos que fazer. Sem dúvida. E esse retorno que você disse que teve dos 11 milhões, eu lhe cumprimento, porque dentro de todo o quadro que se estabeleceu na Carris, conseguir inverter isso mesmo, porque 11 milhões é uma cifra, é uma cifra importante dentro do quadro que vinha sendo ostentado pela Carris. Bovinasky. Olha, eu quero dizer, Silva, os telespectadores, que a Carris ela tem uma importância fundamental no contexto de transporte público de Porto Alegre. Eu sou uma pessoa que defendo as privatizações, mas eu defendo aquelas privatizações, primeiro, que não tem nada a ver com o negócio do governo, que é justamente voltado para a população, que estão lá como elefantes brancos, que são cabides de emprego, essas coisas assim, mas a Carris não é nada disso. A Carris ela tem uma importância fundamental porque ela, primeiro, não é monopólio, ela está inserida dentro de um contexto de outras empresas, onde ela é uma empresa pública, mas ela compete com as demais empresas particulares. E ela passa a ser um norte nesta competição, ela passa a ser uma regulamentadora nessa competição. Não é? Então ela não está sozinha, ela serve tanto de modelo para as demais empresas, como também ela serve para parametrizar a qualidade, parametrizar preços, parametrizar percursos, as bacias, não é? Eu não sei se ainda existe, se ainda está nessa configuração, mas tinha as 4 bacias, o consórcio Sudeste, o consórcio Conorte, o consórcio lá da Zona Sul e a Carris, eram os 4 grandes polos, né, que faziam esta movimentação que a senhora falou aí, é fantástica. Todos eles, parece que é 1 milhão de passageiros por dia, algo assim, o número. Né? Então, de forma alguma, a Carris, ela é uma empresa que tem que ser mantida, sim. Neste caso específico, eu sou totalmente contra a se falar em privatização da Companhia Carris Porto Alegrense, e mais ainda, eu acho que ela tem, sim, a questão de como a senhora está fazendo, a senhora reduziu o déficit. Tá? Isso é gestão. Se ela não tinha uma previsão orçamentária das suas receitas, fixação de despesas e estimativas de receitas, aquilo que a gente aprendeu lá nos cursos técnicos de contabilidade, eu na década de 70, quer dizer, se ela não tinha isso, a senhora implantou isso, quer dizer, é gestão. Claro, e a Carris tem uma importância fantástica dentro do contexto. Lhe cumprimento. Obrigada. Na verdade, o grande pensar, né, quando nós falamos de instituição pública, e talvez esse seja o maior desafio do Brasil, é entender o papel das instituições não como um peso para o Estado. Ele tem que ser um processo natural. A grande questão é encontrar esse equilíbrio e talvez esse seja o momento que mais se fala em privatização dentro do Brasil, porque existe uma dificuldade tão grande muitas vezes de trabalhar nos serviços essenciais, né? O sistema público ele passa por um processo de ter que se redesenhar dentro desse novo modelo, né?
E talvez o foco, muitas vezes, faça com que não se tenha a preocupação e o olhar e o cuidado para garantir que esses problemas não voltem a acontecer. Então, por isso que a gente discute muito a questão da situação da empresa, como que eu faço lá para frente. Então, é um olhar de futuro para a organização, inclusive não só para a organização, para a cidade de Porto Alegre. É isso que a gente tem que entender. Correto. A gente não pode ser permissivo a ponto de acreditar que daqui 4 ou 5 anos nós voltemos a ter os mesmos problemas, mesmo sabendo que o sistema de transporte hoje sofre a cada dia com perda de passageiro. Esse ano nós já fechamos, isso são números da Carris, 8% de redução em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é uma queda absurda. Isso tem a ver com aplicativos? Tem a ver também com aplicativos. Sim. A gente tem o ranking número 1 que a gente acompanha lá é a queda de vale transportes. Isso significa dizer o seguinte: menos geração de emprego, menos pessoas andando de ônibus. Sem dúvida. Né? Tem a ver com a questão dos aplicativos, tem a ver com os multimodais e tem a ver também, muitas vezes, com processos alternativos. As pessoas, às vezes, começam a arrumar trabalhos muito próximo de casa. Do seu domicílio. Exatamente. A bike, a bicicleta. A bicicleta, né? Presidente da Companhia Carris Porto Alegrense aqui conosco, Eren Machado, eu quero lhe cumprimentar. Eu vou lhe fazer 2 perguntas assim, para fazer tipo um fechamento, não sei se a senhora tem muito tempo. Quais são os próximos desafios da Carris? Assim, vamos dizer que a senhora visualize, olha, agora eu estou atacando aqui. E outro, eu quero lhe dizer uma coisa, lhe cumprimentar, porque aqui a gente não joga confete em purpurina, a gente fala a verdade. O prefeito Nelson Marquesan Júnior, eu acredito que ele esteja ultra satisfeito com o seu desempenho à frente da Carris, porque você sabe, muito jovem, não vou chamar de senhora, quantos secretários e presidentes de autarquia já mudaram no governo Marquesan? Então, o seu desempenho, a sua gestão, está atendendo muito mais que a própria expectativa do nosso prefeito Nelson Marquesan Júnior. Meus cumprimentos. Bom, eu até agradeço, então, o elogio, mas o prefeito ele é extremamente criterioso e muito exigente, e no papel que ele tem hoje de fazer uma gestão da cidade, ele tem essa obrigação, né? Aliás, na verdade, isso é o papel de todo gestor. Eu também sou uma pessoa muito exigente com a minha equipe, porque a gente não trabalha com o nosso dinheiro, a gente trabalha com dinheiro que não é nosso. A gente trabalha com dinheiro da comunidade, das pessoas. Então, eu sempre penso assim, se a gente não está entregando resultado, se não há resultado para ser entregue, tem que haver a mudança faz parte. O mundo profissional ele funciona assim, se a gente não tem um desempenho naquilo que precisa, é obrigação. A entrega é obrigação, e esse foi o compromisso. Eu vim da iniciativa privada, fui contratada pelo Banco de Talentos por um processo seletivo que eu confesso para vocês que eu nem levava fé, porque eu achei assim, Banco de Talentos, na época, eu não tinha nenhum envolvimento direto com as estruturas públicas. E quando eu fui chamada, a primeira coisa que eu falei, eu disse, eu não vou me filiar a partido, eu não vou... E a pessoa disse, mas quem disse que tu tem que te filiar? Então, aquilo ali, para mim, levou o respeito. E eu tenho um prefeito com muito respeito por isso, porque ele foi extremamente ousado em propor esse processo dentro de uma cidade. Uma responsabilidade singular, né? Uma autarquia desse nível, com esses problemas que a senhora enfrentou lá, o que você enfrentou lá, e ele, independente de lado, de fatores ideológicos, políticos, né? Confiou na sua gestão. Exatamente. E eu acho que um fator muito determinante que tem a ver muito com a minha característica, eu adoro desafio, eu sou uma pessoa aficionada por desafios. E eu acho que o nosso maior desafio hoje é melhorar o serviço que a gente entrega. Nós precisamos renovar a nossa frota, nós estamos aí com um edital. Isso aqui que um telespectador está questionando. Se a senhora pode informar, o número de funcionários hoje da Companhia Carris Porto Alegrense e o volume da frota, o número de ônibus que tem. Bom, quando nós assumimos em 2017, nós tínhamos 2.400 funcionários. Hoje nós temos aproximadamente 2.050 funcionários no quadro. Foram praticamente 300... Esse é CLT, estatutário? CLT. São todos CLT, mas com estabilidade, né? Eles só podem sair por motivação ou por iniciativa própria. Motivação é se tiver alguma razão para ser desligado. A nossa frota operante hoje, ela está em torno de 304 veículos. Nós temos 347, que são o total que a gente tem que ter, e os veículos reserva. O que acontece com a Carris? O que acontece
no financeiro aconteceu dentro do processo operacional da empresa. Houve um processo muito grande de negligenciamento em termos de manutenção da nossa frota. Então, eu não consigo... Você sabe, se tu não fizer a revisão do teu carro no prazo e cada vez tu for deixando para fazer aquela revisão, não for fazendo a preventiva, não for fazendo o mínimo e tomando o mínimo dos cuidados que tu precisa, no tempo de vida desse veículo, ele vai sofrer desgastes e muitas vezes tu não consegue recuperar isso. Esse é o nosso maior problema. É implantar uma metodologia dentro da Carris, que é o que a gente vem trabalhando. Tá, tem outro telespectador fazendo uma pergunta interessante. Se a senhora teve que fazer uma faxina em gestões lá dentro, em lideranças, quando a senhora entrou, assumiu a Carris? Sim, tanto é que quando eu entrei, eu fiquei 30 dias... Usa faxina aqui. Nós ficamos mais ou menos 30 dias entre o processo de recrutamento do Banco de Talentos e até para que seja justo, né? Mesmo as pessoas que estavam lá em cargos de liderança foram avaliados no Banco de Talentos. Ah, perfeito. Então, não foi, a decisão na época... Quem está lá por competência. Exatamente. Só que, infelizmente, nós ficamos, na época, se não me engano, ficamos com 2 pessoas de cargos de liderança que estavam lá ainda. As outras pessoas não tinham comprovação nas suas atividades. E nós precisávamos de um gerente de recursos humanos que tivesse experiência em recursos humanos, nós precisávamos de um gerente financeiro com experiência em área financeira. Então, nós tivemos que realmente fazer uma mudança substancial e as mudanças também foram acontecendo mesmo com aquelas pessoas que nós trouxemos, porque muitas vezes os resultados não apareciam, parece muito tempo, mas 4 anos é muito pouco tempo para fazer todo o trabalho que tu precisa fazer. Claro. E às vezes tu não tem o tempo suficiente para esperar o desenvolvimento daquela pessoa para fazer as entregas que tu precisa. Então, as adequações, à medida do que foram necessárias, elas foram feitas. Hoje nós temos uma estrutura extremamente profissionalizada. Eu tenho um diretor administrativo financeiro que é uma pessoa que tem know-how. Ele veio, inclusive, ele teve atividades no exterior, ele trabalhou nos Estados Unidos, é uma pessoa que também veio da iniciativa privada. O diretor técnico também veio da iniciativa privada, uma pessoa que trabalhou num ramo, uma empresa também que era uma multinacional, trabalhou no exterior. Quer dizer, e isso foi o grande... fator que nos trouxe para o resultado. Grande diferencial. E eu acho que um ponto importante que eu sempre gosto de ressaltar, nós conseguimos isso com uma equipe mais ou menos de 27 pessoas que são os chamados CCs, que são os profissionais que vieram de mercado com as devidas qualificações. Mas a gente sempre traz isso. As pessoas que estavam em 2016 são as mesmas pessoas que estavam conosco no ano passado, quando nós fizemos a redução do déficit de 55 milhões. Isso mostra o seguinte: se você direcionar as pessoas para o caminho correto, por mais que a gente possa ter as dificuldades, e eu vou dizer para vocês, não foram muito pequenas, nós tivemos problema com corporações, nós tínhamos problemas com pessoas que se achavam poderosas dentro da empresa. Eu, particularmente, tive muitos problemas, sofri ameaças e até hoje ainda tenho situações de coação, por ser mulher também. Né? Acho que esse também é um desafio. Eu não gosto muito de falar com relação à questão de gênero, porque para mim isso é algo que eu não me afeta. Mas isso aconteceu, teve problemas, mas eu acho que quando a gente tem a convicção de que o que a gente está fazendo é algo que é certo e é o melhor para o negócio, os resultados acontecem, as pessoas se comprometem. Nós temos ainda grandes desafios, como eu já disse para vocês. Nós precisamos promover uma mudança no pensar dentro da empresa, né? De não achar que tudo é responsabilidade da organização. Ontem, acho que vocês acompanharam, nós tivemos uma situação que foi uma situação lamentável. Foram funcionários que a gente identificou que estavam dentro da empresa sem concurso, quer dizer, há 30 anos. Aí todo o questionamento cai sobre a empresa, né? Mas 30 anos vocês vão lá e demitem. Sim, mas as pessoas também assumiram esse risco de ficar 30 anos sabendo que não tinham concurso. Né? No nosso papel... Fora do... Exatamente. No nosso papel, nós estamos lá para cumprir a legalidade e a lei. Essa é a diretriz que a gente recebe da prefeitura, é o diretriz do prefeito. A transparência. Exatamente. Mesmo que isso possa trazer consequências impopulares. Né? Claro, sem dúvida. Né? Às vezes a gente fica triste com situações, com decisões, mas são decisões absolutamente legais. Então não tem como fugir dessas determinações. Né? É o seu papel... é exatamente cumprir aquilo que determina a legislação, a organização, o regimento, né, o estatuto da empresa lá, enfim, isso tem que ser examinado e acompanhado na íntegra, né, com a maior transparência.
Nós agradecemos a sua presença aqui, Ellen Machado, uma surpresa conversar contigo, porque realmente muito despachada, né? Muito bem, faz uma exposição muito nítida da Companhia Carris Porto Alegrense, até está convidada para vir aqui com mais frequência, né? Porque é um tema importante, Carris, é um tema importante, está ligado, né? Afetivamente com a nossa comunidade, e eu quero lhe cumprimentar pelo desempenho. Pegou, como se diz na gíria, um grande rabo de foguete e está botando os ônibus nos trilhos direitinho, né? Está ficando bem legal. Então, eu acho que está tendo situações financeiras positivas, né? Está adequando a empresa toda em termos de gestão absolutamente legal, e é o que a gente espera, o contribuinte, que somos nós todos, né? do gestor público, né? É que tenha sucesso, tenha êxito a administração pública. Meus cumprimentos e sempre à disposição. Quero cumprimentar também a Fernanda Leal, que está aqui, que é assessora de imprensa da Companhia Carris, está acompanhando, mais os outros 2 amigos que estão lá do outro lado do estúdio, que eu não, lamentavelmente não estou com o nome deles aqui, poderia citá-los. Mira. Mas, hein? Mira. A Mira e Mira e o Gildo. Mira e o Gildo. Então tá. Então, um abraço para eles, muito obrigado, pessoas simpáticas, né? Muito acessíveis, gostei demais. Foi uma grata surpresa a sua presença aqui com os seus colaboradores. Então, tá sempre certo. Aberto o nosso espaço. Fico à disposição de vocês. Acho que é um compromisso que eu assumi em estar dentro da empresa pública. Nossa obrigação é fazer o bom uso do recurso público e entregar serviços de qualidade. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Eu sei que merecidamente você vai tirar umas férias. Na volta das férias, com as energias, com as pilhas recarregadas, vamos trazê-la aqui de novo para conversar mais um pouquinho. Então tá certo, tá bom. Vamos ver se quem fica lá comandando lá os seus subordinados faça um trabalho bem legal. O resultado de uma equipe é ter um bom substituto, né? Senão não funciona. Exatamente. Muito bem. Vamos adiante então, dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, como o Barranquinho, comandado pelo Chiquinho Tassi, Elcio Furini, só gente boa. Banco Bom não tira o sono de ninguém. Banco Bom realiza os seus sonhos. É o banco da nossa terra, o grande banco do Sul, o Banrisul, nosso querido banco, né? Se você não tem lá a sua conta física ou jurídica, né? Vamos fazer isso lógico, né? Vamos fazer, né? A corporativa. Se você quer prosperar, Banrisul, taxas civilizadas. Se você tem dificuldades no seu negócio, na sua atividade independente, pessoa física, Banrisul, taxas civilizadas, dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Satisfação muito grande. Vamos adiante aqui no nosso programa Atividades, falando de Plaza Hotéis, né, minha gente? Olha aqui, hoje teve o chás do Plaza Hotéis, chás maravilhosos, né? Sempre concorridos, né? Com aqueles doces salgados, tortas, espetacular ali na Alberto Bins, 514, Centro Histórico. Telefone para reservas, 3227.000, site plazahotéis.com. Olha, sábado, a feijoada maravilhosa, deliciosa, saborosa do Hotel Plaza São Rafael. Mais os eventos, né? Corporativos, sociais, tudo que acontece em bom tom, sucesso, é no Hotel Plaza São Rafael. Antônio Augusto Maier dos Santos, o que é que me dizes aí? Me dá um tópico importante aí, você e o Govinatsky, por favor. Vou te dar 2, então. Tá. É o dele e o meu. Tá. Dia 5 de agosto, desce aqui no tal de Aeroporto Internacional Salgado Filho. Na verdade, na base aérea de Canoas, passa pelo Salgado Filho. O presidente capitão do Exército reformado, Jair Messias Bolsonaro, inaugura um trecho da BR-116 aqui em Porto Alegre, aqui na região sul, onde o Exército Brasileiro, e aqui vão os cumprimentos, José Silva, ao Exército Brasileiro, por seus engenheiros, oficiais, majores, tenentes-coronéis, capitães, tenentes, sargentos, soldados, todo o conjunto que forma, José Silva, o batalhão de engenharia e de obras que está concluindo um trecho da BR-116. E a segunda boa notícia que eu te dou, José Silva, é que menos de 24 horas depois, o general de Exército da Reserva, Hamilton Mourão, vem a Porto Alegre também e participa de alguns eventos aqui na capital. Há quanto tempo... General Mourão, que diga de passagem, tem uma identidade, é muito amigo seu, né?
Sim, o general Mourão, e ele vem a Porto Alegre menos de 24 horas depois do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu fiquei me perguntando, José Silva, quando eu soube dessa agenda, há quantos anos não havia a presença e o prestígio do presidente da República, do vice-presidente da República, com esta frequência, com esta transparência aqui no Rio Grande do Sul, José Silva. Que bom ter um presidente da República que vem aqui prestigiar a conclusão de um trecho importantíssimo da BR-116 e, menos de 24 horas depois, desce ninguém menos que o vice-presidente da República, uma figura respeitada, um homem afável, um poliglota. Um diplomata. Um diplomata, um homem talhado para o exercício da atividade executiva, um comandante nato, vamos dizer assim. Então, fica aqui o registro, José Silva, porque é um fato realmente muito importante para o episódio Rio Grande do Sul no contexto nacional, justamente agora que nós temos, então, uma perspectiva aí de retomada de fôlego, com a iminente aprovação da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro, o general Mourão, terão a possibilidade, então, de alavancar tudo aquilo que havia sido dito na campanha eleitoral do ano passado. E esse trecho da BR-116, José Silva, é o trecho da região sul aqui, massacrado, abandonado, e o Exército foi lá. Eu assisti alguns vídeos institucionais, José Silva, do antes e do agora. Olha, eu não sei, mas evidentemente que tem que ter repercussão pelo o que aconteceu, José Silva. Então é muito alvissareiro o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul em agosto. Perfeito. E aí, Govinassi? Pois é, eu vou na linha do querido Antônio Augusto, tá? Dizendo o seguinte, que graças a Deus, tomara que essas coisas realmente aconteçam, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? A gente tenha de volta a liderança de pessoas que sejam do bem. A gente diz assim, pessoas conservadoras, pessoas mais voltadas para a família, para a cidadania, para a legalidade, né? Nós temos, por exemplo, agora na Inglaterra, uma nomeação, né, de um cidadão que foi prefeito de Londres, também tido como uma pessoa conservadora, né, que é o primeiro-ministro que vai assumir, Boris Johnson. Né? Então, o mundo todo está vendo o que aconteceu de um lado e de outro. Nós tivemos, a partir de 1917, com a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, nós tivemos de lá para cá experiências de todo tipo. E a gente viu o que deu certo, o que não deu certo. Tá? Quem não viu, tem tempo de ver, mas tem como ver. É na prática, não é na teoria, não é no livro lá do Karl Marx, não é naqueles livros lá que vendiam a ilusão, vendiam um sonho, né, de que não precisava mais trabalhar, que todo mundo ia viver otimamente bem, voltaria ao Jardim do Éden, aquela coisa toda. Isso não existe. As pessoas têm que trabalhar, têm que se preparar para trabalhar. Nós vimos agora, por exemplo, a diretora-presidente da Carris, a doutora Ellen Machado, falando com entusiasmo o que é uma gestão com competência. E é isso que funciona. O resto é pura bobagem. Então, eu vou nessa linha do discurso do Antônio Augusto, dizendo que, efetivamente, hoje nós temos um governo que está colocando o Brasil, assim como a Carris, a presidente, está colocando nos trilhos, tá? O Brasil também está entrando nos trilhos, graças a essas pessoas que têm preparo, que não são, digamos assim, as pessoas que faziam a política, aquela política que todo mundo sabe que é politicagem, não é política. Mesmo o Bolsonaro, lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, tá? Ele não era igual aos outros, a gente sabe disso. Ele não era igual aos outros. O próprio seu amigo, nosso vice-presidente, general Mourão, né? Uma pessoa de extrema competência, que se qualificou, né? Hoje vice-presidente, que tem condições de assumir qualquer cargo no Brasil, não é? Claro, vamos dizer assim, não, qualquer cargo técnico e tal, não, qualquer cargo político, e ele não é político, mas ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa que foi preparada desde a infância, lá no seu lar, e depois na sua carreira profissional, estudantil, não é? Para ser uma pessoa do bem. E é isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa, porque de maus exemplos está cheio. Quem não enxergar os maus exemplos,
não sei se é cego, míope ou enfim, né, qualquer outro predicado, mas não tem como não ver os maus exemplos, que estão perto de nós, estão distantes de nós, estão em todos os lugares praticamente, seja aqui na América, nossa América do Sul, não é? Seja na Europa, seja lá na Ásia, existem maus exemplos. Como deve ser feito e como não deve ser feito. A gente pega, por exemplo, a questão da educação, não é? Onde os países investiram seriamente do ponto de vista conservador, sim, nada de modismos. É estudar como é que esses países saíram da miséria, um Japão, uma Alemanha, não é? Esses países do leste europeu que saíram lá do comunismo retrógrado. Em poucos anos eles estão... Não é? Por quê? Por causa do trabalho sério, o trabalho que a gente chama de conservador, mas o trabalho, não é o conservador para dizer assim, eu não mudo nada, não, é o conservador que vê as coisas do ponto de vista real e não do ponto de vista ilusório, Silvas. Perfeito. Zé Silvas, até é importante destacar essa questão. Tem um segmento da imprensa aqui no Brasil, cansativo, é verdade, que insiste em estabelecer cisâneas entre o presidente e o vice-presidente. É perfeitamente identificável. É um segmento aí que fica varejando em torno de fofoca, fica em busca de intrigas palacianas, né? Geralmente são aqueles apresentadores já decadentes, entristecidos porque perderam lá no seu canal de apresentação lá um patrocínio estatal, não é? Ficam ali em torno daquele mau-caratismo, aquela pobreza política, aquela pobreza de informação, e começam a criar especulações. Não se deram conta ainda, Govinetsky, que o presidente da República, durante a semana inteira, toma café com jornalistas, expõe as vísceras do governo, José Silvas, leva a público, a governo brasileiro, a governo internacional, explicita os progressos, as ideias e o que foi herdado. O governo, então, José Silvas, abre-se, ele é um governo transparente, o presidente tem esse jeito, o presidente está vivo, é um homem simples, não é um impostor, não é um ator, ele é o que ele é, José Silvas. E também não se deram conta, ou fazem crer que não se dão conta, que a tarefa do vice-presidente, José Silvas, é a mesma, é dar publicidade ao governo, estabelecer, Govinetsky, uma pauta de transparência. Ele vai a eventos institucionais, ele vai a eventos internos do governo, ele representa o Brasil externamente, José Silvas. É verdade. E em todos esses eventos, o general Mourão é recebido com carinho, com respeito. A fila para tirar selfie com o general Mourão. Fila! Eu não me recordo de um vice-presidente com essa popularidade. Eu escrevi um livro há pouco tempo atrás sobre curiosidades da política nas eleições do Brasil. Tive a oportunidade, José Silvas, de fazer um mergulho na bibliografia disponível e não há registro histórico de um vice-presidente que tenha esta simpatia, essa acolhida pela população. Até mesmo os desafetos do presidente Jair Bolsonaro, do próprio general Mourão, acabam se rendendo, José Silvas, quando se deparam com essas duas figuras em algum evento ou durante o dia. Então, é importante que nós tenhamos essa presença. O nosso programa, ele tem uma amplitude imensurável. Aqui se absorve um percentual de gaúchos brasileiros, aqui em território do Rio Grande do Sul, em território nacional e fora. As pessoas estão percebendo, José Silvas, que a tentativa de caluniar, de difamar, de disseminar fatos inverídicos em torno da administração federal vai esboroar, ela não vai se criar porque ela não é verdadeira. O país está modificado, está modificando-se. Essa inauguração que o presidente Jair Bolsonaro fará aqui, deste trecho da BR-116, é de vital importância, José Silvas. É importante levar em conta que o país mudou. As pessoas não querem mais nem lembrar do que aconteceu antes, José Silvas. Porque todos os ex-presidentes da Câmara, os ex-presidentes da República, hoje são alvos de denúncias criminais, inquéritos civis, inquéritos policiais ou denúncias, José Silvas. E nós temos um governo hoje onde se pode dizer qualquer coisa, que fala alto, que isso, que aquilo. Agora, o presidente e o vice não respondem a inquérito policial, não respondem a ação civil pública, não são réus em ações penais. E aí, tem ou não tem diferença? Tranquilo.
Muito bem colocado. Vamos adiante falando de Centro Clínico Gaúcho, que é o CCG, né, minha gente? Centro Clínico Gaúcho. O Centro Clínico Gaúcho, o Plano de Saúde, é o CCG que está ficando cada vez maior para ficar cada vez mais perto de você. Então, e se você quer fazer um plano de saúde maravilhoso, pessoa física, pessoa jurídica, né, os corporativos, os convênios, é com o CCG, Centro Clínico Gaúcho. É espetacular, sede em Porto Alegre, plano genuinamente gaúcho, né, minha gente? Centro Clínico Gaúcho Plano de Saúde, contrate um plano. Contrate um plano pelo 51 3287 9220. E o site é o centroclinicogaúcho.com.br. Dá uma olhada que nós temos mais um VT para que você veja quem é o Centro Clínico Gaúcho CCG. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. E vamos falar de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. O Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio de toda a comunidade porto-alegrense. É um negócio fantástico. Olha aqui, ó, ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Olha que trabalho maravilhoso. Por isso que é referência nacional em gestão e organização, o Cindy Lojas Porto Alegre. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, 100% fruta, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É um negócio fantástico. 26 anos nessa bancada aqui, Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar, sua sede, pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E a Cobasi está aí bombando, né? Líder absolutamente no país, no segmento pet, no varejo pet, né? Ela é pioneira nesse conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem hoje 75 lojas em todo o país e agora 7 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É um negócio fantástico, tem uma floricultura também maravilhosa nas lojas da Cobasi, que vale a pena levar a garotada. Eles gostam muito, né, dos pássaros, dos roedores, dos peixes coloridos, lindos demais, nas lojas da Cobasi. O senhor me permite um depoimento sobre a Cobasi? Pois não. Quem for na Cobasi agora, quando concluir aqui a atividade que o senhor e a senhora estiver vendo, e tiver a oportunidade de ir até, por exemplo, ali até o Iguatemi, lá agora estão expostos, José Silvas, estão pequenas ilhas com hamsters, com porquinhos da Índia. É lindo demais. É um espetáculo. Tem criança de colo e eu tive, junto com o João Pedro e com a Júlia, a oportunidade de conhecer a dona Felícia. Ela tem 102 anos. Estava lá de pé assistindo os bichinhos brincarem, José Silvas. A Cobasi reúne criança de colo e a dona Felícia, com 102 anos. Que maravilha. Veja só o que é o ambiente de uma loja da Cobasi. A maior do país, né? Lá em São Paulo, a loja tem 12 mil metros quadrados, a loja da Matriz. Vamos adiante, falando de auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial é a maior administradora, a mais PhD do país, né? Tem uma matriz em Porto Alegre, uma grande sede em São Paulo. Ela tem uma carteira de aluguéis de imóveis espetacular. É singular os contratos que faz, os detentores, né, os proprietários de prédios, né, de unidades residenciais, lojas, ficam encantados com esses contratos, né, de locação maravilhosos, que é bom extraordinariamente para eles, para aqueles que têm as suas propriedades, como para os inquilinos. É espetacular a carteira de aluguéis da auxiliadora predial. Também temos o segmento de administração de condomínios, espetacular, e também compra e vendas de imóveis. Por isso que se diz, a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones, aqui em Porto Alegre é o 3216-6100, lá em São Paulo, o 11 23 48 4000 e o site auxiliadorapredial.com.br. Vamos falando também do CIE, que é exatamente o Centro de Integração Empresa e Escola. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Os jovens sedentos de oportunidades, pensando para que lado eu vou, qual é a minha característica, qual é a minha tendência,
passa por um estágio CIE, que é referência no país, maior estrutura, maior gestão, tudo de bom é com o CIE, então, por isso ele é referência nacional e tem essa importância para, especialmente para os jovens, não é somente para os jovens, especialmente. Dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Ok, vamos adiante. Govinatsky. Pois olha, Silvas, parece que vai desemperrar em Porto Alegre a obra lá, a trincheira ali da... Como é que se chama ali aquela trincheira? Eu já nem sei o nome. Saída para o aeroporto. Cairu? Aquela... Não é Cairu, é Ceará. Da Ceará, né? Trincheira da Ceará. Então, parece que tem uma notícia aí, né? Muito esperada há muito tempo, né? Que a trincheira da Ceará vai desencantar. Claro que não é para já, né? Está sendo previsto aí ainda um prazo aí de pelo menos 3 meses, 100 dias. Tá? Mas é uma obra que está trazendo um tumulto muito grande há muito tempo para Porto Alegre, entrada e saída de Porto Alegre, extremamente importante, né? E que, de fato, tem que ser desencantado aquilo ali. Não pode ficar, não sei quantos anos já está aquela obra paralisada, não pode ficar como está. Em compensação, não é? E aí o lado negativo, aquela obra de sinalização de trânsito que foi feita no entorno da rodoviária, é terrível, né, Antônio Augusto? É terrível. Então aquilo ali, a gente vai ter que deixar aqui um pedido, já sei que o Antônio Augusto também concorda, com certeza o programa concorda, né, José Silva? Sem dúvida. Que aquilo ali tem que ser revisto. Não, do jeito que está, imediatamente. não tem como ficar, porque... Está criando problema. Está mais que no tempo, né? Foi evoluído ali. É tipo roda de... Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Os meus patrícios, meus ascendentes, que não me se levante, não me puxe os pés, né? Porque eu sou de origem portuguesa por parte de mãe, né? Diz que o português evoluiu com a questão da roda. A primeira roda era quadrada e eles evoluíram e fizeram triangular, porque tirou um solavanco. Lá na rodoviária, eliminou o solavanco. Lá na rodoviária, eles evoluíram também, porque lá havia um X. Agora são 2 X para fazer. Não. Então evoluiu. Perfeito. Eu quero dizer que temos telespectadores aqui mandando mensagens para vocês. Olha aqui, bonito aí. César Day, tá? Mandando aqui para o grande Vilmar Govinatsky, assistindo com atenção. Também para o Antônio Augusto Maia dos Santos. Boa noite, doutor Maier, a pessoa que mais entende de eleições aqui no Rio Grande do Sul. É verdade. Tá? Temos também a Maria Teodora Cavalheiro. Amo assistir esse programa. Muito obrigado, pessoal. Nós temos tantas mensagens. A Maria Teodora é de Caxias do Sul. Nós temos tantas mensagens aqui carinhosas dos nossos telespectadores. A gente faz tipo um sorteio de algumas, porque todas maravilhosas a gente não consegue ler aqui exatamente, porque não dá tempo, tá ok? Mas algumas a gente faz essa leitura. Muito bem. Vamos adiante, então. Só um complemento que o Govinatsky falou. Sim, perfeito. Vamos ser bem francos. A rodoviária naquela localização geográfica ali, aquilo já passou. Aquele ponto, com aquele congestionamento, José Silvas, o tensionamento que existe ali, motoristas de táxi, ponto fixo, motoristas de aplicativo, que tem que embarcar e desembarcar pessoas, os particulares que deixam seus familiares, amigos, vão receber pessoas, há um tensionamento, os hotéis, um nível de tensão que não pode ser para aquele ponto, até porque há uma única faixa de pedestres, não é verdade? As pessoas precisam atravessar, José Silvas. Aquele cotovelo ali é a saída da cidade, as pessoas querem sair, José Silvas, e desaguar, então o local é inadequado, há muito tempo já não é crível
a localização da rodoviária com aquele volume ali. Ela pode permanecer sendo rodoviária, José Silva, mas talvez para um determinado contingente de linhas e destinos. E outra coisa, vamos ser bem sinceros, o telespectador da atividade primeiro que ele tem bom gosto, que ele assiste o programa. Em segundo lugar, ele tem a noção exata da cidade. Porto Alegre precisa de uma varredura de modernidade. Naquele formato ali, Y já era um problema. X ao quadrado é pior. O que vai acontecer ali, Govinatsky? Vai ter repercussão aonde, José Silva? Exato. Vai ter repercussão no HPS, com acidente, né? Vai ter mais ocorrência da IPTC, deslocamento, combustível, viatura. Então é o seguinte, não deu certo. Em 48 horas tem que suprimir, José Silva. Não tem mais condições. E sugiro rever aquele ponto de táxi ali na rodoviária. Tem muito táxi, quando na verdade a demanda não é tão grande. A IPTC precisaria repensar um pouco a questão dos aplicativos. E aqui vai, José Silva, uma referência importante. O vereador Roberto Robaina apresentou um projeto na Câmara Municipal de Porto Alegre, buscando estabelecer mais garantias para os motoristas de aplicativo. Ele sugere que os aplicativos que estejam funcionando aqui em Porto Alegre implementem um pequeno identificador com a fotografia do usuário. Por quê? Porque o motorista do aplicativo, ele, embora saiba o número e possivelmente o cartão de crédito ou se será pago com dinheiro, ele não tem a fisionomia da pessoa. Então ele não pode ser surpreendido, José Silva. Tanto quanto nos táxis, existe também assalto, furto e agora homicídio contra os motoristas de aplicativo. É verdade. Vamos falando aqui agora então de vinhos do mundo. Vinhos do mundo. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Vinhos nessa estação, né, minha gente? É tudo de bom, né? Passe em uma loja e confira. Nós temos 3 lojas maravilhosas com atendimento espetacular de gente competente que sabe tudo de vinho. Nós temos, por exemplo, essa aí, que é exatamente na Alameda Alípio César 203, ali na Bela Vista, né? Com com Anilo Peçanha. Me desculpe, me deu um lapso aqui, tá? Então, Alameda Alípio César 203, esquina com Anilo Peçanha. Essa aí é essa loja. Temos essa aí da Cristóvão Colombo, que é exatamente a Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Linda loja, só gente competente, promoções, vinhos com preços em grande promoção. Essa aí é da Avenida Getúlio Vargas, Menino Deus. Getúlio Vargas, Menino Deus, número 1135. É outra loja maravilhosa, né? Sensacional. Temos aí, olha as promoções, olha que vinhos maravilhosos aí, tudo de bom, né? É Faro, qualidade, tradição chilena a preço justo. É uma coisa fantástica. Então, às vezes as pessoas não imaginam que tem vinhos do mundo, se é um vinho importado pela Vinhos do Mundo Importadora, com esse preço lá no assoalho, né? Com esses 3 endereços, com esses atendimentos extraordinários, como eu digo, só de gente que entende. Tem parcelamentos, né? Dependendo dos volumes que você compra financeiros, e também muitas promoções em grandes rótulos, em grandes títulos, né? Ou vinhos mais caros, vinhos de menor preço, de várias nacionalidades, tudo de bom é com Vinhos do Mundo Importadora, ok? Tá bom demais. Sem falar, José Silva, que aquela loja na Getúlio Vargas, por si só, já é um passeio histórico. Não, é linda, linda, linda. Aquela casa, ela foi construída nos anos 20 e ela é toda mantida na sua originalidade, do ponto de vista externo, a sua arquitetura, é uma das casas mais antigas de Porto Alegre, e foi mantida intacta, ela é linda, José Silva. Olha é linda. É um palácio. Ela realmente é um apanhado estético muito bem feito. Vai lá e procura o Diego. Olha o bom gosto da pintura, a manutenção dos detalhes da arquitetura. É o padrão da Vinhos do Mundo, essa cor, né? Essa laranja, né? Essa cor laranja. Essa casa, José Silva, pertence ao período em que a Getúlio Vargas absorvia aqueles moradores que vinham para cá, vindos do interior do estado, plantação de soja, criadores de gado, que tinham as suas famílias aqui. Exato. E os seus filhos estudavam nas universidades de Porto Alegre. Exatamente. Eu vou dizer que o César Day, ele não completou a ideia. Além de ser um grande político, é um grande historiador. Sem dúvida. É tudo de bom, né? É Antônio Augusto Maier dos Santos. Minha gente, olha aqui, ó.
Olina é essência de vida. Nessa época, aí o pessoal faz arte, faz uma extravagânciazinha. Olha o mocotó, olha a feijoada, olha o churra, né? Com uma bela gordura, uma picanha, né? Sensacional. Então, às vezes, o organismo pede, me dá uma ajuda aí, né? Então, a gente faz uma extravagânciazinha, ou não, né? Mas é indispensável, essência de vida, Olina, essência de vida. Então, 103 anos, Laboratório VESP, entrando em todo o território nacional agora a presença desse produto maravilhoso do Laboratório VESP, com sede em Canoas. A matriz sempre foi na fundação, foi aqui em Porto Alegre e tal, mas hoje está lá com um belo parque de laboratório, moderníssimo, né, atendendo todas as exigências, né, que pode a legislação legal da Anvisa. Está aí Olina, essência de vida, hoje, né, você vai encontrar em todo o território nacional. 103 anos comemora o Laboratório VESP. E vamos adiante dizendo que na hora do melhor rancho, com os preços também lá no assoalho, quem tem os 2 cartões do Grupo Zafari, né, você tem descontos maravilhosos, parcelamentos espetaculares, isso tudo com o Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari. Atendimento singular, produtos de primeira grandeza, preços absolutamente justos, né? Atendimento diplomático, lojas estrategicamente posicionadas. Vamos ver aí também um VT do Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari. Isso aí é Grupo Zafari, né? Só coisa boa. Minha gente, o jogo do Nacional com o Internacional, para quem não está no radinho, ou assistindo por TV, não sei, está no intervalo. O score, vocês querem saber qual é o score? Pelo meu sorriso? Não, está 0-0. Ah, tá. Tá 0-0. O Govinácio levou um susto. Eu levei um susto, mas eu estava controlando Pensou que também. estava 3-0 para o Nacional. Não, Mandar está 0-0. um abraço para o Oscar Algair, que está lá, né? Oscar Algair está lá, na primeira fila, né? Passou pelo Mercado del Puerto, se embiritou e foi. Muito bem, temos que falar aqui da recepção lá no CT Luiz Carvalho, do Grêmio Porto Alegrense, com Renato Portaluppi e todo o elenco gremista, recepcionando aquela dupla, né? Mãe e filho, que foram escorraçados lá nas dependências do Beira-Rio pela torcida colorada, estupidamente agredida lá. Por favor, vamos dar uma olhada nesse momento bonito para compensar o que foi de dor para essa mãe e para esse menino. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o garoto Bernardo, que infelizmente aconteceu aquele episódio no último Grenal. Mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. A torcida do Internacional sempre se comportou muito bem. Nós não podemos generalizar a nação colorada por causa de uma pessoa. Eu acho que tanto a torcida do Grêmio como a torcida do Internacional, a gente gosta de ver esse tipo de gestos, principalmente com as crianças. Foi o que o Edenilson falou. A gente não pode de maneira alguma aceitar um gesto desse, seja da parte de uma torcida ou seja da parte de outra torcida. Eu acho que, acima de tudo, no mesmo dia do Grenal, sábado, saindo lá do hotel, eu mesmo fiz uma foto com o maior carinho, com o maior prazer, com uma criança com a camisa do Internacional. Sempre faço isso e faço com o maior prazer. Tenho certeza que os próprios jogadores do Internacional fariam a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje aqui, porque de maneira alguma a gente tem que aceitar isso no futebol. Então esse é um pequeno gesto que a gente está fazendo aqui com o Bernardo. Tenho certeza que se fosse o contrário, o pessoal do Internacional também faria. E que fique esse exemplo. Eu acho que futebol são momentos maravilhosos onde a gente possa levar nossas famílias para a gente comemorar. Tem a rivalidade, tem as vaias, tem os aplausos, mas aquele gesto de último domingo a gente espera nunca mais ver, nem de uma parte nem da outra, tá? Então fica aqui meu depoimento e obrigado a todos. Valeu, garoto! Só que maravilha, né, esse gesto do todo o elenco gremista, do Renato Portaluppi, treinador, né? Bonito, a sensibilidade, o coração aberto, estendido para essa família, né, que estava lá o pai, o outro irmãozinho dele, a mãe e ele mesmo, né? Então, um gesto extraordinário que sirva de modelo, de exemplo para todas as torcidas do Brasil, porque todo o Brasil assistiu esse quadro dantesco que aconteceu nas dependências do Esporte Clube Internacional, lamentavelmente, no último sábado. Né? Torcedores que não têm comportamento, que são agressivos, são grosseiros, estúpidos, né? Que perdem completamente
o que é o lógico, o que é certo, o que é errado e cometer esse delito. O programa se despede então, amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Boa noite e até lá.